Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciar aí a nossa aula. Eu fiz essa aula especial para vocês aí, que quer alavancar seus lucros, né? Aprimorar suas habilidades de vendas na odontologia. Então, essa aula é para você aí que é recém-formado, para você aí que é profissional, que tem experiência já no mercado, mas quer explorar mais essa área de vendas, porque sente aí que o paciente fala assim, eu vou pensar e ele não volta. Sente que você tem potencial aí para poder tá fechando mais orçamentos e às vezes fica assim perdido no que fazer, né? E quero falar para vocês que as avaliações podem transformar, né, o caminho profissional, o caminho profissional de vocês. Ela pode transformar a vida de vocês, porque o dentista há muitos anos vem sofrendo aí com grande demanda de atendimento para poder pagar as contas, não tem tempo com a família, né? Então a gente quer ensinar você a transformar suas avaliações lucrativas em avaliações lucrativas e aí fechar aí 8 de cada 10 orçamentos aí de que você vai fazer, tá? Então, eu começo principalmente, né, com um conceito universal, que tudo que a gente vai fazer, né, que a gente está fazendo na vida é vendas. Quando a gente conversa com alguém que faz uma amizade, a gente está se vendendo. Quando a gente faz uma amizade, a gente está se vendendo. Quando a gente está, né, trabalhando em algum lugar, que a gente vai pedir um emprego, a gente está se vendendo. Então, a odontologia vem com essa crença limitante que é errado vender, né? Que a gente não pode vender, a área da saúde não pode vender. E esse conceito está ultrapassado, né? Esse conceito está ultrapassado porque vender não é passar a perna em ninguém, vender não é empurrar um tratamento, né? O vendedor, ele é um consultor, né? Ele está ali para explicar o que é melhor para aquela pessoa. E o conceito universal é que todo mundo tem uma dor ou deseja uma transformação. E toda venda, né? Toda venda, ela acontece, ó, córtex pré-frontal ali, que é na emoção, né? Então a gente decide sempre aí na emoção, na dor ou no desejo, né? 90% de uma compra a gente faz aí com a emoção. Então todo mundo gosta de comprar, todo mundo gosta de resolver um problema, uma transformação, né? Mas ninguém gosta de saber que tem alguém vendendo para ele. Todo mundo, não vai me vender. Por quê? Há muitos anos o vendedor era considerado aquele cara que passa a perna, aquele falastrão, aquele cara que tem habilidade, às vezes, de um bom papo, mas que passa a lábia. Mas as vendas, né, não caracteriza por isso. Vender é você ser um consultor ali da sua área. E na odontologia a gente tem um privilégio enorme, né? A gente tem um privilégio enorme. Por quê? A gente resolve uma dor latente, né? O paciente ele chega e ele realmente ele tem uma dor mesmo de dente, né? Ou ele está querendo realizar uma transformação. Ele precisa que você ajude a ele a resolver esse problema. Então a gente já tem ali a faca e o queijo na mão. Só que vem com a crença limitante, a gente já está ali com a crença limitante que é errado vender, ou que eu não tenho o dom da venda. Eu falo muito sobre isso, eu não tenho o dom da venda. Venda não é dom, gente. É uma técnica, é um passo a passo, é uma ciência que a gente pode replicar. Igual você aprendeu aí na faculdade a fazer dentística, a fazer uma endodontia, você também aprende a vender, né? E vender de forma correta, de forma ética. Então, o nosso trabalho, né? O nosso trabalho transforma vidas e a gente devolve saúde e devolve autoestima. Então, o nosso trabalho ele é muito importante, né? É bem bacana o que a gente faz e a gente não pode deixar de proporcionar isso para as pessoas simplesmente porque eu tenho vergonha de vender, ou eu tenho medo de parecer que estou vendendo e eu sou dentista. Tudo bem, se você for um dentista aí da área pública, né? Se você trabalhar para algum setor público, né? Se você trabalhar no PSF, e aí tudo bem você não vender, mas se você está dentro do seu consultório e não explicar para o seu paciente o que você precisa para ajudá-lo, você vai estar, além de não resolvendo o problema do seu paciente, vai estar aí perdendo, deixando muito dinheiro na mesa. Mas aí vamos falar assim, né? Mas aí quem que é essa gente que cismou aqui agora, tá falando de vendas, né? Quem sou eu, né? Mariana Reis. Eu sou mineira de Ubá, interior de Minas, tenho uma clínica em Visconde de Rio Branco. E minha vida não começou aqui no digital, eu não fiquei milionária no digital. A minha vida começou lá atrás, bem lá atrás, na minha primeira graduação, que foi jornalismo. Eu formei primeiro em comunicação. Então, muitos anos atrás, eu já venho estudando as habilidades de comunicação e vendas, né? A maior parte é você ter habilidade de comunicação, estratégia de comunicação. E aí eu fiz essa faculdade, que na época eu queria fazer sim odonto, mas as condições financeiras na época não me permitiam, e eu fiz uma faculdade que existia aqui na minha cidade mesmo, mas sempre com o sonho de realizar, né? E com o desembolar ali de formar em comunicação, eu fui trabalhar com vendas, né? Eu já tinha essa habilidade de comunicação, fui investindo em cursos de vendas e trabalhando com vendas. A minha cidade aqui é Polo Moveleiro, fui vender móveis e me destaquei
treinei equipes para vender móveis também, trabalhei em feiras como Femura aqui, que são conhecidas nacionalmente. Então, eu fui adquirindo ao longo dos anos muitas habilidades com vendas, depois empreendi em vários ramos e, com o passar dos anos, eu consegui estabilidade aí para poder vir a fazer a faculdade de odontologia e realizar meu sonho, né? Então, eu falo que a minha história é o contrário, né? Geralmente a pessoa é dentista e depois descobre que tem que ser dentista empresário. Então, eu vim do empreendedorismo e me tornei dentista, né? Então, essa história começa tem muitos anos e isso compila tudo nesse momento. E eu consegui perceber também que existia muita dificuldade dos meus colegas recém-formados de entrar no mercado de trabalho porque eles não tinham habilidades nenhuma ali de lidar com o público, de fechar uma venda, porque muitos deles, né, não tinham nem trabalhado em lugar nenhum, eles não tinham experiência nenhuma com o público. E na faculdade a gente aprende a planejar, a fazer um diagnóstico, mas a gente não aprende ali como que passa um orçamento, quantas vezes pode dividir, como que funciona. Às vezes a gente se perde ali quando não tem essa instrução. E a maior falta é essa, você não aprendeu isso na faculdade, né? Então você não aprendeu isso na faculdade, você às vezes não tem experiência com vendas na vida, acha que vendas tem que ser dom e se perdeu aí. Então a minha jornada foi essa. E aí eu resolvi, né, que eu poderia ajudar outros profissionais, porque eu comecei a treinar, né, profissionais para trabalhar na minha clínica, eu comecei a treinar profissionais para outras clínicas e foi dando muito certo. A gente já fez uma turma online também, que também estamos aí voando, né, com os resultados. E isso era um sonho. Demorei muito porque eu pensava que eu não tinha tempo e que aquilo ia ser muito difícil, mas eu entendi que era algo de propósito, sabe? Que eu até queria falar aqui no início, e a gente às vezes no nervosismo deixa passar. Eu queria até consagrar essa aula aqui a Deus, porque foi Ele que colocou isso no meu coração, e Ele não coloca no coração da gente o que a gente não é capaz de aprender e replicar e ensinar. E Ele colocou isso no meu coração, foi me colocando perto de pessoas, foi me levando a lugares que me motivou e concretizou esse ato de dividir o conhecimento que eu tinha para ajudar outros profissionais a não precisar passar pelo caminho das pedras, né? E conseguir quebrar essa objeção, essa crença que vender é errado e que vender não tem o dom, sabe? Aquela mesma frase que eu escuto, eu fico sem graça, eu tenho vergonha, né? Então, isso veio tudo a compilar com um propósito, com a minha história de vida. Eu tinha hora que eu nem entendia, sabe? Por que que eu tinha feito comunicação lá atrás? Por que que eu tinha trabalhado com vendas para chegar até aqui? Mas o caminhar da gente, ele é perfeito quando a gente deixa na vontade de Deus aí. E aí, vamos passar aqui, né? Eu queria mostrar para vocês um depoimento de dois alunos que são, assim, meus amigos hoje. A gente tem aí uma proximidade muito grande com os alunos. A minha vontade de que dê certo, assim, é igual a de vocês. Eu queria mostrar para vocês esse depoimento, tá? Eu vou compartilhar aqui. Agora tá? Agora sim. Vou aumentar aqui. Essa é a Juliana, ela tá aqui com a gente também na aula, tá? Olá, meu nome é Juliana, tenho 40 anos e 16 anos de formada. E hoje eu estou aqui para contar para você um pouco de como foi a minha experiência de conhecer a doutora Mariana e trazer ela para minha vida, para minha rotina do dia a dia de consultório. E, sem dúvidas, hoje eu posso dizer para vocês que a cada 10 pacientes eu fecho, sim, 9 deles. E isso nem sempre foi assim. Desde quando eu iniciei a minha carreira, eu nunca tive esse tino, essa chamada comercial, essa chamada empreendedora, porque realmente a gente não aprende isso na faculdade. E muitas vezes a gente pensa que vender é dom. E não, a doutora Mariana tem me ensinado que vender é uma técnica e que cada um de nós é totalmente capaz de desenvolver essa técnica e converter cada vez mais pacientes no seu consultório, tendo assim mais sucesso, mais realizações e uma vida plena, que é o que a gente sonha para nós e para nossa família. Então, É isso aí, ó, uma vida plena, gente. É uma vida plena. Então, assim, eu tenho o depoimento da Juliana, que foi incrível aqui pra gente. Ela transformou mesmo. E assim, é um ramo, ela é da pediatria. É um ramo que eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque é nichado. Então, ela queria alavancar ali, ela 16 anos, tá vendo? Não era recém-formada, ela já era uma profissional bem estabelecida no mercado, mas ela queria, ela sentia necessidade de aumentar ali o número de fechamentos dela. E dessa forma, ela veio aqui para o curso, ela pegou um online já e, e teve muito sucesso. E também eu vou mostrar para vocês aqui o Caio, eu vou seguir aqui com a apresentação do Caio. Meu nome é Caio, sou cirurgião dentista, faço especialização em endodontia. E no primeiro contato com a Mari foi no início desse ano. Né? Eu formei no ano passado, mas comecei a trabalhar esse ano. E a gente sai da faculdade muito cru em relação a essa parte de lidar com o paciente, de fazer um orçamento, uma avaliação, e de falar bem com o paciente. Então, essa experiência minha com a doutora Mariana foi muito importante para aprender a ser um bom avaliador mesmo. E com esse treinamento também, eu comecei a ver que
não é só vender, né? Então a gente tem que saber ativar o paciente, conversar com ele, entender a dor dele, o que ele está precisando, qual que é a urgência dele, e fazer ali um plano de tratamento bem definido. Isso vai fazer o quê? Vai facilitar o sucesso do tratamento, né? E ainda mais na minha parte, que é a parte de endodontia. Então é muito importante o diagnóstico bem feito e um plano de tratamento bem definido ali, para a gente ter um sucesso melhor desse tratamento. Recém-formado, né? E aprendeu aí essa habilidade de conectar com o paciente. A mãe dele tem habilidades comerciais e ela falava, será que meu filho não me puxou e tal? A gente esteve conversando. E aí ele falou assim, ela falou comigo, você despertou nele. Falei, gente, todo mundo tem, a gente precisa de usar a metodologia, né? A gente despertar mesmo, não é porque é uma herança, porque a mãe é assim, ou eu não tive experiência, não tive contato. É replicável. Parece até bom demais para ser verdade, né? Parece que é mentira, tipo, é mentira isso. Mas não é bem assim. Então, eu também sou assim como vocês, né? Eu também passei desafios, eu também passei por momentos difíceis. Mas eu tinha uma motivação. E acredito que vocês também tenham uma motivação de vocês, né? Tá aqui o meu filho, né? A minha família, o meu filho Gabriel, hoje vai fazer 20 anos, faz medicina. Aqui tá a minha irmã. Minha irmã, eu falo que é minha alma gêmea, também está fazendo medicina junto com meu filho. Voltou a estudar aí com incentivo. Eu sempre incentivei, eu falo que estudar é muito importante. E ela já tinha outras faculdades também, agora fazendo medicina também. Meu pai, minha inspiração também. Eu quero honrar o meu pai. E honrar para mim é fazer mais do que eles fizeram, fazer diferente do que eles fizeram em algumas partes. Então, eu vou deixar esse legado para eles. É uma questão de motivação pessoal, porque está aqui o meu legado materno. Minha mãezinha, que também era dentista e ela já faleceu, ela não viu eu ser dentista, ela não teve a honra aí de ver a filha. Ela sabia que eu amava. Eu cheguei a trabalhar com a minha mãe no consultório, eu amava trabalhar com ela no consultório e eu amava trabalhar com ela lá. Eu vivia ganhando presentes dos pacientes, porque eu estava sempre ali em conexão com os pacientes, né? E aí, o negócio é que as dificuldades que eu também enfrentei, né? Então, todo mundo enfrenta dificuldades. Após eu me formar ali, eu sempre do ramo ali do empreendedorismo, eu me formei em odontologia e sentei no monte para trabalhar. E comecei a trabalhar. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. E aí, sabe aquela sensação que quanto mais você trabalha, parece que você não tem tempo de ganhar dinheiro? E aí eu fui trabalhando, fui trabalhando, fui trabalhando. Parecia que quanto mais eu trabalhava, menos dinheiro eu ganhava. E aí eu fui trabalhando e eu precisei, sabe, chegar no meu limite. Eu precisei entender que se eu continuasse daquele jeito, eu ia acabar de cama e eu não estava tendo o lucro que eu tinha, às vezes, empreendendo. Eu ficava me perguntando, gente, o que que eu estou fazendo aqui? Para que eu fiz odontologia? E quando eu faço entrevista com vários, as pessoas que vão entrar para o dentista avaliador, eles falam isso, a frustração, sabe? A tristeza de ter feito uma faculdade que era o sonho e às vezes está frustrado ali, trabalhando muito, não tem tempo com a família. E eu passei por isso também. Eu entrei trabalhando, nossa, eu tenho que pegar a mão, aquela coisa, não sei o quê. E aí iniciei até um burnout, né? Eu comecei a não conseguir ir até trabalhar devido ao estresse aí, né? Que hoje chama burnout. E quando eu percebi, eu ainda estava passando aperto financeiro. Uma pessoa que sempre foi próspera ali, empreendendo, de repente passando aperto e sem saúde. Parece que quanto mais eu falo que é o profissional da saúde, o profissional da saúde sem saúde, né? E aí eu falei assim, gente, eu preciso mudar isso, tem uma coisa errada. E a minha família era família de dentista, tudo frustrado também. A minha mãe, ela faleceu devendo e não recebeu a primeira aposentadoria dela. Ela tinha que trabalhar 18 horas por dia para poder, parece que ela tinha entrado num ciclo, sabe? E ela tinha que trabalhar tanto que se ela parasse de trabalhar, ela não conseguia pagar as contas, mas era um ciclo vicioso ali que não tinha, a pessoa não parava para poder olhar os números, para olhar a gestão, para olhar estratégias, né, de negócio, que a pessoa formou para ser dentista, ela não é empresária, ela precisa entender que ela precisa, mas eu só entendi porque eu também passei isso. Só que eu tive a sorte de ter algumas experiências já sendo empresária antes de ser dentista. Mas muitos, quando formam, não têm essa experiência, não passaram por isso. E eu ficava ali frustrada, assim, pensando assim, meus colegas já tá tudo destacando, e eu aqui, ó, presa nesse operacional, eu aqui presa. E eu ficava pensando, meu Deus, eu me formei mais velha, eu vou esperar. O dentista ficar bom, precisa ter 10 anos de formado. Falei, não, eu tenho que mudar essa história da minha família. Igual eu falei que, né, honrar era fazer diferente. Eu tenho que mudar a história da minha mãe, eu tenho que mudar a história da minha família, que são muitos dentistas da minha família, e eu tenho que mudar a minha história também. Era o meu sonho, eu não vou me frustrar com o meu sonho, né? Eu não poderia entregar. E aí veio a grande ideia, eu falando assim que vendo a demanda, a necessidade de dentistas que vendem, dentistas avaliadores, vendo clínicas postando para contratar a gente e não tem esse profissional. Eu falei, gente, nós vamos ser os dentistas que fazem a diferença, nossa assinatura vai ter peso, sabe? Nós vamos ser aqueles dentistas que negou a dar errado. A gente precisa levantar esse movimento de negar a dar errado.
E aí eu falei assim, a gente precisa começar quebrando essas crenças limitantes, que é errado vender na área da saúde, a gente precisa mudar a mentalidade, e foi vindo, e eu falei assim, gente, eu preciso fazer isso, aplicar, porque se der certo, já vinha aquela inspiração minha de poder ajudar as outras pessoas, né? Então eu percebi que eu tinha que, às vezes, né, largar a mão ali para poder olhar de fora. Eu precisava sair um pouco do mocho. Não é, não tem que sair totalmente do mocho. Não, eu fiz odontologia porque eu amo odontologia, não preciso sair 100% do mocho. Mas eu tenho que ter tempo para olhar, para estratégia. Preciso ter o olhar de empreendedor. Porque se você abriu uma porta, se você paga imposto, você abriu uma porta, você não é só dentista, você é dentista empresário. Então eu percebi que eu tinha a chave na mão e eu não estava usando. Né? Eu percebi que estava ali, ó, tudo na minha mão. Eu sabia vender, eu sabia empreender, eu sabia o ao contrário que todo mundo precisava saber e eu não estava usando, eu estava, né, ali focada em atender 12 horas por dia, achando que estava certo. O meu coração achando que estava certo, mas eu estava fazendo errado. E menos tempo com a minha família, e menos tempo com a minha família. Então, eu fui estruturando um método que eu desenvolvi para fazer as vendas na odontologia específico de forma ética, respeitosa, sem estar infringindo aí o conselho, sem estar passando por cima de ninguém. E os resultados foram extraordinários, né? Os resultados foram acontecendo. A minha clínica explodiu em 2 anos, tá? 2 anos de formada, né? E aí você fala, meu Deus, 2 anos de formada, é isso mesmo. E os resultados, deixa eu mostrar para vocês mais 2 depoimentos aqui, tá? Eu vou mostrar mais 2 depoimentos aqui para vocês. Deixa eu Pessoal, meu nome é Daniele, eu sou cirurgiã dentista. E no início do ano, tive a oportunidade de trabalhar com a Mari. A Mari, além de me ensinar, né, todo o conhecimento clínico dela, ela me orientou e me ensinou muito sobre a parte de vendas, de como abordar o paciente, né? Muitas vezes o paciente não faz o tratamento que ele precisa por falta de confiança no dentista. Então, ela me ensinou muito a quebrar essas minhas objeções, né, para passar o preço para o paciente. Então, ela me orientou e me ensinou aí muitas formas de fazer, né, isso ficar mais fácil. Fala, galera, que acompanha a Mariana, Henrique Cardoso, sou dentista, formado há pouco menos de um ano. E tenho um carinho enorme, uma gratidão maior ainda pela Mariana, por tudo que ela proporcionou, não só pela oportunidade mesmo, pela primeira forma de trabalho como profissional da odontologia, mas por todo o conhecimento que ela me transmitiu na área dos orçamentos, na área das vendas. Ela preza muito por isso, do diálogo com o paciente, da conversa com o paciente, na primeira consulta principalmente, sem perder ali momento algum a ética do trabalho e mostrando para o paciente, persuadindo de maneira positiva em tudo que o paciente precisa. E é isso aí. Eles perceberam ali que a gente deve valorizar essa conexão, valorizar as vendas, né? E tiveram resultados incríveis. Hoje trabalho em outras clínicas. Tem alunos que estão até com o próprio consultório deles já. Eu tenho uma aluna, eu não coube aqui, são muitos depoimentos. Eu tenho a doutora Luísa, ela formou não tem um ano agora, fez um ano. Ela já tem o próprio consultório de harmonização e, assim, tá faturando, tá voando, e seguindo todas as estratégias, seguindo passo a passo. Então, eu queria que vocês pegassem aí papel e caneta agora, porque pode surgir insight para vocês, e agora vai muita dica legal. O que que eu dei conta aqui? A primeira coisa, ó, uma pirâmide de oportunidades, tá? Então, eu entendi que, tipo assim, ó, quando eu tava lá atendendo sem estratégia, né? No mercado concorrido, eu estava atendendo 5% ativamente daquelas pessoas que viam a placa da clínica, aquelas pessoas conhecidas que chegavam ali, né? E aí eu descobri que existia mais duas fatias, né? Duas fatias gigantescas, né? Que eram as pessoas que, essas 5% que olhava a placa, é conhecida, que estava precisando de tratamento. Essa outra fatia eram as pessoas que estavam procrastinando ali, mas que elas precisavam ainda do tratamento, mas não tomaram a decisão ainda de ir tratar. E uma outra fatia maior ainda, as que não sabiam que precisavam do mercado. E esse mercado é tipo assim, gigantesco e muito pouco explorado. Ou seja, então, além de você desenvolver habilidade para vender, né? Não adianta você atrair os pacientes, não saber vender, mas também não adianta você saber vender sem atrair os pacientes. Eu descobri que a gente não precisa atender apenas esses 5% que chega, né? A gente precisa estar atento aí a atrair essas outras fatias e uma fatia, essa terceira fatia aqui, que é pouco explorada ainda, tá? Então, vou contar uma historinha para vocês, a história da Maria. A Maria é uma personagem fictícia aí, tá? Só para ilustrar o que eu tô querendo dizer. Então, a Maria formou e ela entendeu que ela precisava aparecer mais no Instagram, porque tá todo mundo indo pro Instagram, então ela precisava abrir um perfil. Ela abriu um perfil, caprichou na foto, na biografia, né? E produzia conteúdo diariamente. Veio a frustração. Ela viu que ela estava gastando tempo em produzir e aquilo não trazia mais pacientes, nem os que não sabiam que precisava e nem quem estava procrastinando. Ela percebeu que aquilo não trazia resultado. Aí um belo dia ela conseguiu fazer um Reels viral que deu 1 milhão de visualizações, por exemplo. E aí ela ficou muito feliz que fez esse vídeo, ela fez uma dancinha lá com a música do momento, conseguiu, mas sabe o que ela percebeu também? Que aquilo não trouxe nenhum paciente para ela.
só gerou visualizações. E aí veio a frustração novamente. E ela desistiu de fazer esse marketing, eu estava desanimada com a odontologia, ela ficava ali com os pacientes que chegavam, e mesmo assim os pacientes iam fazer orçamento em outro lugar, porque ela pegava só aquela fatia daqueles que já estavam procurando e orçando e falava que ia pensar. E aí voltou a depender das indicações, trabalhar com baixos preços, aquele ciclo vicioso que eu falei que a minha mãe passava, ela tinha que cobrir preço de concorrente, cobrir, e aí morrer de trabalhar para poder dar conta, né? Então, frustrante. O que aconteceu? A estratégia foi ineficaz, né? Então, a Maria, tadinha, foi lá, conteúdo sem direcionamento, produziu milhões de conteúdos que não deram resultado, fez parcerias com convênios que pagam mal e tudo deu errado. E outra coisa, investiu numa agência de marketing e viu o dinheiro dela ficar na mesa porque não trouxe nenhum resultado. E os poucos que chegavam ainda, coitada da Maria, né? Essa personagem nossa, coitada da Maria, ela ainda não sabia converter a venda. Quando a pessoa apresentava uma objeção, ela já não sabia o que falar e às vezes concordava com o paciente. Vou pensar direitinho. Ah, então tá, então você pensa lá. E ainda entregava o papelzinho e o paciente ia embora e nunca mais voltava, né? É o que acontece, tá? Não fica, eu também sou assim, mas não fica triste porque tem a solução. Essa é a historinha da Maria e a historinha de muitos dentistas e é a historinha que nós vamos mudar, tá? Porque tem um caminho, tem um passo a passo. Então, tem uma descoberta que eu quero que vocês anotem aí, ó. Não precisa você pensar que para captar mais pacientes, né, você precisa investir em um mundo de coisas. Existe um caminho, tá? Para captar mais pacientes, você tem estratégias para isso, sem deixar dinheiro na mesa, da forma correta, tá? Mas não adianta você captar se você não fizer uma avaliação eficiente, se você não tiver habilidade ali para vender na hora que ele chegar para você. E a estratégia de captação de paciente online. Eu entendi que não adiantava captar sem converter, e eu entendi que a gente precisava estar no online, tá? A gente precisa andar de acordo com o movimento do mundo, tá? E o movimento do mundo trocou de lugar. Antes a gente andava pelas ruas, né? A gente andava pelas ruas. Hoje a gente anda por onde? A gente anda pela internet, a gente anda ali, ó. A gente fica ali, ó, horas subindo no Instagram, no Facebook. Vou chegar lá, hein? Calma que eu vou chegar lá. Então, olha, eu vou primeiro bolar uma estratégia de como que eu vou trazer esses pacientes. Mas quando ele chegar, eu preciso estar gerando valor, uma comunicação ali dos benefícios reais, uma previsibilidade, né, no atendimento, no resultado. Eu preciso tirar a dor ou devolver a autoestima dele. Eu preciso ter ética profissional e resolver, foco em resolver. Não adianta fazer tudo e não resolver o problema. Perdeu o paciente. O paciente chegou com dor, não tirou a dor, não resolveu. Né? O paciente quer estética, não devolveu estética, perdeu o paciente. Então não adiantou todo o trabalho se você não é resolutivo, se você não é dentista. Você não estudou lá na faculdade que tinha que ser feito, também não adianta. Então, não adianta técnica de venda, técnicas de captação de paciente, se você não é um bom dentista. Mas eu acredito que todo mundo aqui é bom dentista, é comprometido, porque é quarta-feira, 8h40 da noite, e vocês estão aqui investindo em conhecimento para melhorar. Não é melhorar apenas para vocês encher o bolso de dinheiro, é melhorar para vocês se realizarem profissionalmente, para você ter mais tempo com a sua família. E o dinheiro é consequência, e você gerar resultado na vida do seu paciente, criar vínculos. Eu pergunto sempre, seu paciente é apaixonado por você? Então, a gente precisa saber se essa conexão está sendo bem feita. Então, ó, a solução. Qual que é a solução? Dentista avaliador. A gente não existe essa especialidade. Estou sendo criticada. Ai, que dentista. Não existe a especialidade. Não existiu o curso. Agora existe, né? Comigo. Mas existe a demanda. Se você procurar aí hoje na internet, vaga para dentista avaliador. Essas clínicas que chegaram, todas têm dentista avaliador, todas. E geralmente, por que eles sabem que tem que ter um dentista avaliador? Porque quem é dono da clínica nem é dentista, é o empresário. Por que grandes empresários estão virando donos de clínicas odontológicas? Porque o negócio é lucrativo. A margem de lucro é altíssima. E por que você que estudou ali 5 anos, 4 anos, se você fez integral, não está ganhando dinheiro, tem uma coisa errada. Então vamos achar o caminho. E aí o caminho que é o tráfego pago, tá, gente? Eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui que sabem o que é o tráfego pago, né? Eu sei que tem algumas aqui que sabem o que é o tráfego pago, mas eu comecei a falar ali, o tráfego pago é exatamente aquela caminhada que a gente faz ali, ó. Eu falo isso num vídeo meu. Imagina que a gente está na 25 de março, na rua lá em São Paulo, aquele mundo de gente para lá e para cá. A gente não colocava uma placa ali, e é dentista, aqui tem dentista. Aí a pessoa vai, entra ali, sabe que tem um dentista. O tráfego pago hoje é exatamente você botar uma placa para aquelas pessoas que estão passando ali no Instagram. Você paga lá, né, o Facebook lá, você paga ali para aparecer para aquelas pessoas que estão procurando alguma coisa em relação à saúde bucal. Então, tem estratégias para você atrair esse paciente e ao alcance mais rápido, potencial de cliente. Então, por exemplo, se eu tiver que escolher orgânico ou tráfego pago, porque eu vou reduzir tempo, eu vou atrair o paciente certo que eu quero, tá? Então, existe um método estruturado de tráfego pago para isso, tá? Existe por quê?
O meu gestor de tráfego está aqui também. A gente fez uma virada na minha clínica após eu trabalhar com tráfego pago. Eu atraí mais pacientes, mas eu já vinha de uma conversão fácil. Eu converto aí 9 a cada 10 pacientes meus. Por isso que eu prometo para vocês a converter 8 de cada 10 pacientes seus. A Ju já conseguiu os 9, né? E o 1 a gente não desiste dele ainda. Então, a gente faz a estratégia do tráfego pago direcionado para aquelas pessoas que querem o seu tipo de tratamento, né? E aí esses pacientes vão procurar, você vai atrair ele até na sua clínica, e ele entrando dentro da sua clínica, você vai ter ali o passo a passo da venda para esse paciente. Ele já vai vir, entende que ele já vai vir qualificado, ele já vai ter te conhecido ali no Instagram, ele vai ter visto o que você faz ali no Instagram, ele já vai chegar, tá? E aí a gente vai fazer vendas o quê? Vendas valorativas. Essas vendas já vai vir, né, pronta para você, e a conexão do paciente vai ser feita quando vocês se conhecerem. E tem que ter coerência, né, gente? Não adianta estar linda lá no Instagram e chegar, a clínica tá toda bagunçada, você tá descabelado, porque você não teve tempo para nada, aquele jaleco sujo. Enfim, você, com certeza, não é preconceito, mas eu explico para as meninas lá no curso, né? Não é questão de preconceito. O nosso cérebro, tá? A neurociência explica isso. O nosso cérebro tende ao simples. Se ele tende ao simples, é muito mais fácil a pessoa confiar em você de primeira quando ele vê que está tudo organizado. Olha, ela está bonita, ela está arrumada, a clínica dela é linda, é arrumada, é cheirosa, organizada, do que ele ficar pensando como que ela pode ser tão desorganizada e tão boa quanto os outros falam que ela é. Sabe? A pessoa ela tem que ficar justificando por que ela é boa. Agora, quando você bota uma coerência em tudo que você faz, fica mais fácil a venda valorativa ali no final. A conexão com o paciente é bem mais fácil quando a gente faz essa venda, tá? E aí que eu te mostro os resultados. Então, a partir do momento que eu vi que eu precisava, sim, fazer vendas na minha clínica, que eu precisava, sim, focar na conexão do paciente, fazer o que eu sempre fiz, né? Resolver o problema. Porque vendas é resolver o problema. E ainda com uma estratégia dessa fatia enorme que fica aí perdida no mercado, sem brigar com a concorrência de placa, de lugar. Aí que eu fui, ó, de 10K para 40, depois para 70 e depois para 100. E vambora, né, gente? Vambora, que agora a gente vai em conjunto. Vamos todos nós juntos, vamos bater metas e metas aí juntos. Porque se eu conseguir, e eu tive dificuldade também, eu tive as dificuldades, você também consegue. Eu também não sabia o que era tráfego pago. Eu tenho 40 anos. E eu aprendi, né? Só que eu aprendi da pior forma. Eu tive que contratar empresas caras para depois ver que eles estavam fazendo errado, eles estavam atraindo o público errado, né? Eu precisei aprender para entender que eles estavam fazendo errado. Eu precisei gastar dinheiro com empresas de marketing e chegar a pacientes também desqualificados. Eu precisei gastar. E o que eu quero fazer para vocês é que vocês não gastem o dinheiro desnecessário. É tirar vocês aí do caminho das pedras. E aí, quando o paciente chega na clínica, né? A gente precisa ter uma abordagem reflexiva. Eu falo isso muito também nos meus vídeos, né? Do espelho invertido. São perguntas estratégicas. Tudo isso eu ensino no método lá, dentista avaliador, né? Eu falo com as meninas, né? É uma estratégia que você guia o seu paciente a refletir o que realmente precisa. É muito engraçado, olha, eu falo assim com o paciente. Aí, eu não tenho dinheiro. Eu posso te provar que você tem dinheiro. Não sei se vocês já fizeram isso. Eu posso te provar. Se você perdeu seu telefone hoje, seu iPhone 11, perdeu, roubaram, sei lá, estragou, quebrou, perdeu. Você fica sem telefone? Não fica. Compra outro. Arruma cartão emprestado, endivida, vai no banco, pega dinheiro com o marido, compra outro e ainda compra mais novo. Então, é questão de prioridade, é questão de você gerar essa reflexão para o paciente. É uma questão de você gerar essa reflexão. Você entende, paciente, que isso é importante para você agora, devolução de saúde, a sua autoestima, e você fazer isso através de quê? Dica de ouro, perguntas e uma boa escuta ativa. Então, você tem sempre que fazer perguntas, sempre estar perguntando para o seu paciente sobre a dor dele, né? Você sempre lembra ele que a reflexão é dele. Você sabe que aquilo ali faz mal, mas é ele que tem que saber, não é você. Então, você tem que levar o seu paciente a fazer um espelho invertido. Ele tem que entender que é ele que vai resolver o problema dele, e é a priorizar a vida dele, né? Conexão emocional, entenda as motivações, né? E a conscientização do paciente. Então, isso é uma sequência, tá? Então, é sentar o paciente, escutar o paciente, perguntar ao paciente e fazer com que ele entenda o verdadeiro valor. O que o paciente perde quando ele não é atendido por você? Vou dar um exemplo. Comigo, ele perde, sim, um excelente atendimento, um excelente planejamento, carinho, atenção, cuidado, né? Excelentes materiais, uma clínica arrumada. Então, comigo, ele vai perder muita coisa. Então, eu entendo o valor que eu gero. Então, começa a me doer menos ali, que eu sei o que eu transformo na vida daquele paciente. Então, quando você fica com medo de falar assim, eu tô com medo de falar o preço, duas coisas. Ou você não tá vendo o valor em você, né? No que você transforma na vida do seu paciente, ou você tá atraindo o público errado. Porque, às vezes, o seu tratamento é um pouco mais caro e tá chegando
infelizmente, está chegando alguns pacientes que não têm condição e que deveriam estar no SUS, né? Ele realmente não tem o dinheiro. Mas sabia que só 5% dos pacientes não fecham porque não tem dinheiro? Porque não é igual uma loja de roupa, gente. Ninguém entra numa clínica odontológica para dar uma olhadinha. Se ele entrou, é porque ele está precisando. E você que tem que colocar para ele igual a prioridade lá do telefone, faz essa analogia sempre aí, ó. Vocês vão lembrar disso para sempre. Igual o telefone, ele tem que entender que aquilo ali é prioridade para ele naquele momento, tá? Então, comecem a gerar o valor de vocês. Então, continue aí com papel e caneta na mão, porque dentro disso tudo que eu falei, eu criei o método Sorrir, tá? Esse método, ele é um acrônimo aqui, ó. Cada letra é um pilar, tá? É um pilar onde que vai ser o passo a passo que você vai fazer para chegar no sucesso. Esse método, a base dele é transformar o dentista em dentista avaliador, especialista em conversão. E, gente, a gente precisa entender que não temos que ter preconceito em ser avaliadores, tá? O avaliador, ele não é desmerecido porque ele é avaliador. Existe o avaliador que é só avaliador, existe o avaliador que é o avaliador da clínica dele, que faz algum atendimento também. Eu sou avaliadora e faço lente de contato, faço alguns atendimentos clínicos também, tá? Tem gente também que é dono da clínica e faz só avaliação e não faz atendimento clínico. E tem gente que é dono do consultório. O dono do consultório, ele é avaliador também. Não tem como você pegar e olhar o paciente e não avaliar. Eu só estou falando com um dentista, avaliador, especialista em conversão. A gente vai ser um dentista reconhecido, porque a gente converte. E a gente converte não só financeiramente, mas em resultado para o paciente, tá? Então, são 6 pilares aqui que eu vou começar a passar para vocês, tá? Então, aqui, ó, o primeiro pilar aqui, a letra S, é de segurança, tá? Segurança, é o desenvolvimento da mentalidade profissional. A gente tem que ter seguro, sabe? Eu vou contar até um caso aqui. Essa semana, eu estava falando com um amigo meu sobre isso. Se você não tiver segurança, você não consegue nada na vida. Quando você, por exemplo, vai arrumar uma namorada, se você não está seguro ali, que você convicto que você quer, você não consegue nem abordar, né, aquela pessoa. Então, olha como é que é importante a mentalidade. Então, esse pilar tem tudo a ver com a mentalidade, com o desenvolvimento dessa segurança. É isso que eu falei com vocês aqui. Se o paciente não for atendido por você, o que ele perde, sabe? É a mentalidade de que sim, você pode prosperar sim, porque se você devolve saúde, devolve autoestima, se os seus pacientes saem felizes, saem apaixonados com você, você não está fazendo nada de errado. Você deve sim, né, vender de forma honesta, ética, sem empurrar tratamento. Na odontologia não existe isso de empurrar tratamento. É o tratamento que tem que ser feito. Na etapa, no passo a passo que tem que ser feito. Então, a valorização do trabalho do dentista, sabe? É não aceitar trabalhar por mixarias aí para pegar mão. Pegar mão de quê? Aprender a trabalhar errado, né? Só se for. Entendimento do impacto positivo que você gera no seu paciente. E é isso que eu falo sempre, que o paciente perde quando ele não é atendido por você. E o posicionamento pessoal nas redes sociais, eu falo muito isso. Porque como agora os pacientes estão vindo da internet, eles não estão vindo só da sua porta. Eles não estão vindo só da indicação da sua família, de um amigo ou de outro. Eles estão vindo, a grande fatia estão vindo da internet. Então, você tem que ter o Instagram posicionado, você tem que estar com a sua imagem posicionada, tá? Então, a gente precisa trabalhar esse posicionamento e mentalidade, tá bom? Então, a gente não adianta ser só um excelente profissional, a gente tem que ter a cabeça boa, a gente tem que ter a cabeça focada no positivo. Então, por exemplo, até se você ganhar dinheiro, tá? Você vai melhorar para o seu paciente. O café vai ser de mais qualidade, o ar-condicionado vai estar ligado o tempo todo, né? A secretária vai estar treinada, uniformizada. A gente vai ter ali, assim, kits para entregar, pré-cirúrgico, com medicação. Se você ganhar dinheiro, o seu paciente também ganha. E se você estiver ganhando dinheiro com o paciente, devolvendo a saúde, você não está fazendo nada de errado. Então, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a mentalidade, tá? Organização. O O do sorrir é organização. A gente precisa de estruturar aí tabelas de precificação. Como que eu vou saber se eu estou vendendo no preço certo? Se eu não sei a hora clínica. Ah, mas o meu concorrente vende a tanto, eu vendo. Não, seu concorrente é seu concorrente, tá? A gente precisa saber qual é o valor dessa hora clínica, quanto que você paga o protético, quanto você tem que vender, né, aquele tratamento que vai para o protético. A gente tem que ter um planejamento de orçamento, as etapas, né? A gente não pode fazer, por exemplo, não tem como eu fazer um implante sem fazer a extração do dente, por exemplo. Tem um caminho. Então, a gente tem que organizar a parte burocrática, né, a parte ali de gestão e também dos planejamentos odontológicos. Documentos, né? Documentos, termos, vocês têm termos de extração, termo de implante, vocês fazem aí o paciente assinar o orçamento, vocês trabalham aí com pacientes assinando termos, então a gente precisa ter organização, e dentro da organização também a gente tem que definir metas,
Metas alcançáveis, metas individuais, metas a ser batidas e metas, porque se ninguém sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer 10 mil serve, né? Mas precisa ter meta. Aí se eu quero chegar no 10, como que eu faço para chegar no 10? Se eu quero chegar no 20, 30, 100, a gente tem que ter estratégia, então tem que organizar. E o tráfego pago e o marketing, a gente precisa desse kit aqui. Só que a gente precisa deles feito da forma certa, né, direcionado para odontologia. A gente precisa estar direcionado aí para odontologia. Não pode ser de uma forma genérica, senão vai chegar na sua clínica ou no seu consultório aí pacientes que não eram para você, né? Não é o perfil que você vai estar atendendo. Então, a gente precisa fazer de forma estratégica. Então, a organização aqui é muito importante. O R aqui, o primeiro R é de rapport. É uma técnica que eu ensino dentro do curso também, que é uma técnica de espelhamento profissional. A gente espelha, né, tudo que o paciente está fazendo. Se o paciente é mais extrovertido, você vai tratar ele de forma mais extrovertida. Eu estava até conversando com um dentista amigo meu, que fez um curso fora do Brasil sobre isso e falou que ele aprendeu o rapport lá. Que ele é a primeira vez que ele tinha escutado falar e que a única pessoa que tinha conversado com ele na odontologia sobre isso era eu. Então, assim, essa técnica é antiga, é uma técnica até vem da psicologia mesmo, de espelhar o que o outro faz. Tanto de ação, assim, se a pessoa é extrovertida, se a pessoa é mais tímida, se a pessoa fala alto, fala baixo, quantas ações. Se a pessoa aperta na sua mão forte, você aperta forte. Se ela aperta devagarzinho, você aperta devagarzinho. Se ela senta despachada, sabe como é que fala? Você também vai sentar assim. Se ela senta mais, entendeu? Se ela quer conversar primeiro, se ela quer ir direto ao ponto. Aí dentro da técnica de rapport, abre um leque. Existem perfis, tá? Existe perfil dominante, perfil, enfim, existem vários perfis de personalidade que a gente deve fazer vendas para esses perfis. A gente esquece, sabe? Aí faça venda como se fosse para você. Faça odontologia como se fosse para sua mãe. Mentira, sua mãe é de um jeito, o paciente é do outro. Você é de um jeito, o paciente é do outro. Você tem que fazer do jeito que o paciente precisa. Né? Você tem que atendê-lo de acordo com o perfil comportamental dele. Isso é técnica de venda. Isso é técnica de venda. Espelhar, escutar, ver o perfil. Como que eu vou lidar com esse tipo de paciente, tá? Uso de uma comunicação não verbal. A comunicação não verbal são os nossos gestos, são as nossas posturas. Sabia que muitas vezes, quando você está conversando com alguém, que a pessoa cruzou o braço, só tem duas opções. Ela tá negando o que você tá falando, ela não tá gostando do que você tá falando, ou ela tá muito cansada e ela tá procurando uma posição de apoio. Então a gente tem que saber interpretar os sinais, né, para você saber converter esse paciente, para fazer ele entender, porque talvez às vezes com uma ação não verbal dele, ele tá te mostrando que ele não tá entendendo o que você tá falando. E você precisa aprender a fazer isso. Gatilhos mentais, gente, são maravilhosos. Existem inúmeros gatilhos mentais. Da escassez, todo mundo conhece, né? São as últimas vagas, são as últimas horas, as últimas unidades. Como usar isso na odontologia? Tem gatilhos de antecipação, gatilhos de evento, gatilhos que você nunca nem imaginou que tinha e existe. E que a gente pode usar na odontologia de forma ética, tá bom? Construção de um relacionamento de confiança. Quando você cria um relacionamento de confiança, o seu paciente vai te indicar. E esse paciente que chega indicado, ele é 90% de conversão já. Você não tem trabalho com o paciente que é indicado de um paciente seu. Ele já vem pronto para fechar com você, porque você treinou o seu paciente para ser seu vendedor. Você não precisa nem se vender, porque o seu paciente já te vendeu. Nossa, eu gosto tanto da doutora Mariana, ela fez assim, ela me explicou direitinho, ela me deu os documentos tudo, ela pediu o exame, é muito séria, nananã. Aí a pessoa já vem confiando que ela já te vendeu. Então a gente tem que construir relacionamentos de confiança. Isso aí, ó, isso aí vai gerando frutos que são recorrentes. E a recorrência, guarda essa palavra, é o nosso futuro, tá? Sempre foi. Mas estão esquecendo. Com a chegada de novas clínicas, né, esse enxame de clínicas, e os empresários, o que eu tenho de diferente dos empresários que são só dono de clínica, por eu ser dentista e dona de clínica e ter vindo da odontologia, das vendas, do empreendedorismo, eu entendo que eles estão vendendo, mas eles não estão criando esse relacionamento. Então vai chegar uma hora que esses pacientes deles vão acabar. Eles vão atender uma vez, eles vão embora, eles vão atender uma vez e vão embora, eles vão atender uma vez e vão embora. Mas quando você cria um relacionamento, você tem recorrência, aquele paciente está ali de 6 em 6 meses, o paciente é seu, resto da vida. E seja bom, porque quando você aprender a ter essa conversão que eu vou ensinar para vocês, se você não for bom, o seu problema vai voltar. Porque ele ama tanto você que ele vai continuar com você. E o problema vem junto. Então, resolva o problema, porque ele volta para você, tá? Então, construa o relacionamento. R. O outro R. Resultado. Diagnóstico valorativo. Não adianta, gente. Não adianta, não adianta. A pessoa chegar lá com dor de dente. E aí, eu já vi, tá? Eu já vi. Dor de dente, canal. Ai, meu Deus, doendo demais. Acesso canal. O paciente vai embora. O que que era? Era o siso de baixo que estava doendo. E aí? Planejamento, diagnóstico, imagem, raio-x. Gente, tem que perder tempo. Eu nunca vi fazer uma avaliação com 15 minutos. Não dá, sabe? Se você conseguir, vocês me ensinam. Tem como até acelerar. Tem um método para acelerar uma avaliação. Mas o ideal é que na hora da avaliação, para gerar resultado, ninguém te incomode, você faça ali o diagnóstico perfeito para você conseguir focar no benefício, tá?
usar de narrativas transformadoras, entender o que o seu paciente está buscando e o resultado que você pode gerar. Porque a gente vê, às vezes, em coisa de cabeleireiro, né? A pessoa quer um corte de cabelo, né? Quer um corte de cabelo, eu quero igual esse, e ela não tem aquele cabelo para fazer aquele corte. E na odontologia é mais ou menos assim, o paciente chega lá, eu quero esse dente, mas o paciente não tem aquele dente. Então, a gente tem que entender a necessidade do paciente e fazer um plano de tratamento ideal, próximo ou igual à expectativa dele, tá? Aprender o storytelling ali, criar histórias, criar os modelos ali, o antes e depois. Tem alguns conselhos, né, que não permitem antes e depois na internet, mas eu não estou falando de internet, estou falando de você ter no consultório, tá? A gente tem ali no consultório trabalhos de antes e depois que você fez. Ai, doutor, eu esqueço, eu não tiro foto. O seu concorrente está tirando foto, está fazendo e você está perdendo venda. Porque você acha que quando ele fala que vai pensar direitinho e ele vai em outro lugar e você acha que ele está com a dor de dente que ele não resolveu. Ele fez em outro lugar, tá? Ele fechou em outro lugar. Ele não fechou com você. Então, se você tá aí falando que não tem tempo para tirar uma foto, dá um jeito. Arruma aí o seu tempo. Olha a sua tabela de precificação se tá certa. Você não tá tendo que trabalhar aí de graça o tempo todo para você manter. E aí não tem tempo nem de olhar, de fazer coisas para você poder ganhar mais dinheiro. Então, a gente precisa organizar, ó, desde lá do começo. Segurança, organização, né? Técnicas. E a gente precisa tangibilizar aí os benefícios, mostrar as vantagens e resultados. Gente, até quando eu faço uma limpeza, eu tiro foto, não é para postar nem para mostrar antes e depois. Eu tiro foto e eu mostro para o paciente, para ele. Depois eu posso até apagar, porque aquilo ali foi para ele, sabe? Para ele entender o que eu estou fazendo. Eu vejo muitos profissionais que trabalham belíssimamente, mas não sabem comunicar que está trabalhando belíssimamente. Ele tem que saber mostrar, sabe? Que está trabalhando belíssimamente. Ele tem que saber comunicar isso. Não adianta a gente só fazer bem feito. O paciente tem que entender que está bem feito e ver bem feito. Então a gente precisa tangibilizar isso aí, saber como medir isso daí. A gente precisa saber medir. Olha, isso é bom. E isso é que eu fiz para você, tá? O I de investimento, estratégias de apresentação de valores, tá? A gente precisa aí, formas. Essa parte é a negociação, gente. A negociação. Não adianta a gente pegar e chegar na hora, fez tudo direitinho, e aí não sabe negociar. Não tem ali, por exemplo, um cartão recorrente, não trabalha com boleto, não trabalha, não, só à vista. A gente tem que saber negociar. A parte do investimento é alinhar o investimento de maneira natural, de maneira certa. Sabe, eu vejo dentista com medo de falar assim, eu vou pegar a máquina de cartão. É saber negociar uma taxa de um cartão. É saber quanto você paga no cartão. É saber qual que é o prejuízo que você tem no boleto. Se você vender tanto no boleto e tanto não pagar, até onde que é vantajoso. Trabalhar com um cartão recorrente, que é aquele que não pega o limite do paciente. Você tem que ter opções ali de negociação. E não é errado. Não é errado. Sabe por que é errado? Você está devolvendo saúde para ele autoestima. Você sai do McDonald's sem pagar? Entendeu? Lá na sua clínica, ele fala assim, tá bom, semana que vem eu venho e passo o cartão. Ele vai no mercado e ele pega o arroz, o feijão e fala com a mulher do mercado assim, semana que vem eu venho pagar. Se não tiver o cartão, não leva. Se você quer trabalhar com caridade, aí você vai trabalhar com caridade. Se você quiser trabalhar na prefeitura, você vai trabalhar na prefeitura. Mas no seu consultório, você precisa, sim, saber lidar com essas negociações de forma natural, de forma tranquila, sabe? Essa semana mesmo, o paciente falou assim, eu queria começar, doutora, mas eu posso passar meu cartão dia 17? Eu falei com ela, olha, infelizmente não. Né? Eu também tenho custos, né? Eu também tenho custos e a gente precisa fazer. Mas o que eu posso fazer para te ajudar para a gente já começar? Ah, porque então vamos dividir de mais vezes. E aí eu fiz mais parcelas para ela e ela já passou o cartão e já começou. Entende? A gente tem que saber qual que é o problema. O problema dela é que, na cabeça dela, ela não queria mais uma prestação, juntar duas prestações com outras coisas que ela tinha, e ela não queria embolar aquilo que ia passar do limite dela. Eu cheguei a primeira prestação dela no valor que ela precisava e fomos embora. Então tem que ter técnica aí de negociação. E por último aqui, não mais importante, relacionamento. Relacionamento. O relacionamento é você ali acompanhar o pós-venda, sabe? Eu vejo muitas pessoas entregando uma prótese e pronto, acabou, mas aquilo vai machucar o paciente, tem que acompanhar. As revisões, né? Você precisa fazer até alguns esquemas de garantia para você ter essas revisões, aí o segredo depois eu conto. Pesquisa de satisfação, alguém faz pesquisa de satisfação aqui? Isso é muito importante, tá? Porque até a gente que acha que é bonzão, eu fiz tudo certo. Às vezes o paciente acha que você falou muito alto, ou acha que sua mão tá muito pesada, ou acha que às vezes demorou um pouco, não sei. Então a gente precisa da pesquisa de satisfação, que é através da pesquisa de satisfação que a gente consegue melhorar a empresa da gente, tá? E querendo ou não, o seu consultório é sua empresa. Você falando comigo ou não, o seu consultório é sua empresa, tá? E a estratégia de indicação espontânea, que é quando, igual eu falei, quando o paciente ele vira seu fã e ele mesmo vira seu vendedor. Então, a gente tem aí estratégia de indicação, tá? Isso tudo aqui, gente, ó, são pilares que isso aqui desenvolve várias aulas aqui, aulas de mentalidade, aulas de vendas propriamente dita, e, enfim, isso aqui dá 1 milhão de conteúdo que não tem como, né, eu
colocar tudo aqui agora para vocês, mas eu ainda vou entregar mais, ó. As 3 etapas da venda. Se vocês pegarem isso aqui hoje, eu já tô feliz, tá? Eu falo que a venda, né? Ah, vender. Venda existe técnica, né? Aquilo tudo que eu já falei para vocês, mas ela existe, ela tem etapa, tá? É só quando a gente vai comprar alguma coisa de necessidade básica que não tem etapa. Mas aqui na odontologia a gente tem etapa. Então a gente tem uma pré-venda. Vamos falar que a pré-venda seria ali quando você está se vendendo no seu Instagram, como você está atraindo esse paciente da internet, o tráfego pago. Aí você está ali atraindo aquele paciente, os vídeos que você tem feito para atrair, sabe? Ah, não é fazer vídeo de dancinha, não é fazer, é o vídeo educativo, é o vídeo de instrução para o seu paciente, é o vídeo de conteúdo ali mesmo para o seu paciente, para você atrair. Ele vai ali, ó, ele já vai te comprando ali. Gostei dessa doutora, eu não sabia que eu tinha isso. Aí ele vai ver, não, eu tenho isso também. Aquela fatia de 95% que eu falei com vocês naquela pirâmide lá atrás. A aula vai ficar gravada, tá, gente? Se vocês quiserem voltar lá para vocês entenderem depois. Aquela fatia de 95%, esses conteúdos de instrução, a pessoa não sabia que ela tem um bruxismo, mas agora ela percebeu que ela tá rangendo o dente à noite. Ela perguntou ao marido, o marido falou, nossa, você tá parecendo uma cômoda arrastando de noite. E aí ela começa a entender que ela precisa e ela escutou que você resolve o problema dela. Você instruiu, você pegou essa fatia que estava ali, que nem sabia que tinha um problema, e tá atraindo ele para o seu consultório. Você vai criando uma identidade forte ali, uma identidade profissional forte ali, vai gerando valor antes mesmo dele chegar na clínica, tá? Então, com uma placa bonita, com o Instagram bonito, com o seu posicionamento bonito, uma boa vestimenta, um bom vídeo, né, um bom conteúdo, você vai fazer na pré-venda, tá? A venda é no dia, é propriamente dita ali. A venda é quando ele chega ali no seu consultório, na sua clínica e faz aquela conexão, né? Ele vai entender que está coerente o que ele viu no Instagram com o que ele está vendo ali, a clínica arrumada, secretária treinada, secretária ali bem preparada para recebê-lo, simpática, um ambiente organizado, né? Um ambiente limpo, cheiroso. Sabia que tem gente que tem objeção até de cheiro de dentista, gente, que não gosta de dentista por causa do cheiro? Vocês perguntam se o paciente tem medo? Muitos pacientes têm medo de ir no dentista. Então, a gente começa a aplicar os gatilhos mentais também, nesse momento, antes mesmo da venda. Não precisa ser só no final ali, sabe? A gente já começa a quebrar objeções antes mesmo de você. Tipo assim, quando a sua secretária está afinada, o seu Instagram está afinado, olha só, você já atraiu um paciente. Você já conversou com o paciente. E aquele paciente, ele só resolve com o marido. Já convida a trazê-lo com o marido. Olha a objeção você já quebrou. Ah, tem que ver com o meu marido. Você já convida a trazer, fala que a gente gosta de receber a família, né? Já cria uma estratégia para trazer todo mundo. Já vai quebrando objeções antes de chegar na clínica. Para na hora da venda aqui, você já aplicando os gatilhos, mostrando sua postura profissional, estratégia de persuasão, você já vai aplicando aquilo tudo ali na hora da venda mesmo, propriamente dita, tá? E constrói um diagnóstico para o paciente entender a necessidade. Tenha modelos na mão, macro, sabe? Mostra o que é um implante, faça analogias, sabe? Não use termos técnicos. Termos técnicos é para a gente usar entre nós, dentistas. Mas a gente não pode usar o termo técnico quando a gente está falando de paciente, tá? O paciente, ele precisa compreender. Eu falo o seguinte, se você explicar para uma criança ela entender, é a comunicação que eu preciso, tá? Porque você às vezes acha que está falando chique e isso, aquilo está distanciando o seu paciente de você. Ele precisa entender. Faça analogias de acordo com a profissão dele, por exemplo. Eu gosto de falar, a pessoa é pedreiro. Ah, o que é um implante? Ah, o implante é como se fosse a bucha da parede. É assim, a gente coloca lá um implante assim, depois o parafuso vem no dente, explica, tem na mão o modelo para mostrar. Pimba! Falou sim. Essa é a hora do sim. Ele falou sim. E aí a gente vai para a terceira etapa, a negociação. Ele entendeu o que ele precisa, ele falou sim. Mas não é simples assim. Agora ele quer, mas ele tem que pagar. Ele quer, mas ele tem que pagar. Como que ele vai fazer para pagar? Apresenta os valores de forma natural, estratégica. Sempre fale em parcelas, né? Compare com coisas que ele faz no cotidiano. Por exemplo, o senhor gosta de pizza? Gosta. Então, olha, o tratamento do senhor ficou na parcela igual de uma pizza do final de semana. Mas olha o que vai devolver para sua vida, seu sorriso, a segurança de você tirar uma foto sorrindo com seus netinhos, tá? Então, entregue ali os valores de forma natural e de uma forma estratégica. Evitar objeções e tangibilizar benefícios. Então, sempre foque nos benefícios, tá? Não objeções. Nesse caso também, a gente também não vai criar muitas barreiras. A gente já vai ter regras ali de como que funciona. Não é criar barreira. Como que funciona? É assim. Você já vai ter gerado a prioridade antes, lembra? Do iPhone. A pessoa não arruma um cartão emprestado, a pessoa não faz um boleto, a pessoa não, né? Dá um jeito. Para tratar de dente com você, vai dar um jeito também, porque você vai ter gerado todo o valor. E o fechamento fica suave, lacre positivo. Garantia de início do tratamento. E início, gente, imediato, pelo amor de Deus. A gente já inicia tratamento. A gente está numa sociedade imediatista. Todo mundo compra um negócio e já quer levar.
Tem gente que compra um calçado, já vai com um calçado novo e o velho na bolsa. Aí você vai no dentista e sai sem nada. Tem ali um agendamento preparado, que se ele quiser fazer a profilaxia de uma vez, ele já faça, tá? E tenha também técnicas para fechamento imediato, tá? Então, por exemplo, tem vantagem se ele fechar naquela hora, se ele já iniciar naquela hora. Você vai perder essa oportunidade? Né? Não vai perder essa oportunidade. A gente não pode perder. A gente, então, tem o dentista avaliador. Esse método aí, que tem esses pilares, que a gente faz aí, os pilares de sorrir, né? O S, o O, igual eu expliquei para vocês, que a gente vai trabalhar a mentalidade e tudo, e esse método vai transformar você em dentista avaliador. Então, se você ainda não formou e quer arrumar um emprego, se você for dentista avaliador, você tem emprego, porque tem vaga para tudo quanto é lado. Você é dono da sua clínica, você vai melhorar os seus fechamentos. Você é dono de clínica, se você precisa treinar a sua equipe também, ótimo. Melhor treinador é o dono, tá? Então, essa turma agora, Mariana, mas essa aula, não sei o quê, sempre tem venda no final. Gente, eu tô falando de venda. Vocês acharam que eu não ia vender alguma coisa no final. Mas eu vendo com orgulho, porque eu não estou fazendo nada aqui para empurrar nada em vocês. Eu não quero forçar ninguém a ser dentista avaliador, eu não quero forçar ninguém a querer comprar nada. Eu quero realmente transformar a vida de vocês, tá? Isso daqui, igual eu falei, é um propósito que eu tenho e eu tenho certeza, porque o que eu vou fazer aqui hoje é o seguinte: é fazer raiva em quem não entrou. Porque quem entrou da primeira turma, né, Ju? Quem ficou para trás já está enciumado, porque a Ju ó, já está aí, ó, em menos de 90 dias, ela já começou a ter resultado. 60 dias a Ju já tinha resultado. Flavinha, Bia, muita gente. Então, a primeira turma, né, a gente já iniciou e a gente está na próxima turma agora. Essa próxima turma ainda tem muito benefício, porque eu chamo vocês de case de sucesso. Vocês são a prova que o método dá certo. E eu vou pegar na mão de vocês, eu vou olhar nos olhos para dar certo. Então, essa primeira turma, a gente tem aqui, ó, uma comunidade VIP de network. Isso é maravilhoso. Gente, a gente tá lá, né, Ju? Tá lá, a Ju tá aqui, vou falar o nome dela toda hora. A gente tá lá às vezes, e aí chega uma radiografia. Gente, o que vocês acham disso aqui? Isso daqui é uma reabsorção, não sei o quê. Discutindo com o outro num ambiente seguro, sabe? Um lugar que a gente troca informações, um ambiente seguro, não tem ninguém falando mal um do outro, tá todo mundo tirando dúvida, todo mundo Mas, querendo fazer o melhor. Pode falar. então, é isso, gente. Eu entrei, né, vamos dizer assim, né, Mari, um projeto prévio a esse aqui, e foi a melhor coisa que eu fiz. Na época eu fiquei insegura, mas a Mariana se aproximou de mim, a gente fez uma sessão estratégica. Ela viu que podia me ajudar. E assim, já teve dias eu já com ela, e ela segura mesmo na mão da gente, ela tá muito perto da gente, ela não vai deixar você sozinho. Às vezes questões bobas como, Mari, como que eu respondo para esse paciente? Olha o que esse paciente me disse, como que eu devolvo, né? Como eu respondo para ele para converter? Já teve dias eu descer, sair de casa e ir pro consultório assim pensando, isso não vai dar certo para mim. Eu nunca usei um sistema odontológico dentro do consultório, eu tenho 16 anos de formada. E eu, né, eu chorando, falei, cara, isso não vai dar certo, esse mexer com computador, isso não é da minha geração, porque eu tenho certa dificuldade para isso. E a Mari não, Ju. Se uma pessoa é capaz de fazer, você é capaz de fazer. Você está trabalhando bem, eu tô vendo que o que você entrega, a forma que você cuida das pessoas, das crianças, das famílias, eu vejo que isso é poderoso. E nunca deixou de sair do meu coração mostrar para o mundo isso. E já tem alguns anos que eu tenho desejo de mostrar isso para o mundo, de conseguir de encontrar um caminho, uma forma para levar, né, todo esse propósito. E a Mariana está nesse caminho comigo, e eu não me arrependo, pelo contrário, só glorifico a Deus por ter encontrado ela. E em momento algum, eu fiquei na dúvida se ela poderia me ajudar. Porque a confiança e a segurança que ela transmite é real. Então, para você que tá com um pouco de dúvida, ou que você vai sentir no seu coração, você vai sentir se esse é o seu tempo, se é o momento para você. E você não vai se arrepender. Então, vem com a gente, né, Mari? É isso aí, eu falo essa frase, vem com a gente, porque junto a gente é mais forte, junto um segura o outro, né? Não é todos os dias que são fáceis, né, Ju? Todo não mundo é. tem. Pode falar. Não são todos os dias, eu já pensei, né, que não daria. Falei, Mari, minha cabeça não entra isso na minha cabeça, Mari, eu não tenho dom para vender. Juliana, a gente precisa ir no caminho que você acredita. O que você acredita? Qual transformação que você acredita que você entrega para as famílias e que é poderosa? Vai nesse caminho e aí a Mari vem junto, modelando, sabe? Alinhando tudo. E a gente tá seguindo. Nós vamos seguir juntas aí. E vem mais coisa aí, né, Ju? Nós vamos Vem. botar você para ensinar aí no digital aí, esse pessoal da pediatria aí também, né? Amém. Vamos embora. Isso aí, porque a Ju é muito competente e precisava só disso, de uma mão, sabe, que segurasse, de alguém que fizesse. Eu tô até emocionada, Ju, porque isso aqui não foi combinado, tá? Ela faz parte do primeiro grupo, né? Aquele grupo do WhatsApp tá lá, ela foi vendo as mensagens. Hoje, antes de começar, ela falou: estamos lá 8 horas. Isso daqui é gratidão que eu tenho por ela e ela por mim, sabe? Ela confiou em mim e eu confiei nela também. Os meninos que estão aqui também, o pessoal que tá aqui, todo mundo confiando em todo mundo. Isso aqui é um agarrado na mão do outro e ó, pra cima, né? E na época, né, Mari, vou falar aqui, a Mari fez como se fosse um combo, né, um programa diferenciado, e eu fiquei chamando amigas, primas, colegas dentistas para entrarem comigo, e ninguém quis entrar. E aí a Mariana falou comigo assim, Ju,
Você vai adiar o seu sucesso, você vai adiar os seus sonhos, você vai adiar o futuro da sua filha por causa que as outras pessoas não querem vir com você. Ju, você dá conta, acredita, e nunca foi sobre o dinheiro. O dinheiro é só uma moeda que a gente troca. Mas, na verdade, o que a Mariana acrescenta todo dia na minha vida é muito mais do que dinheiro. Acho que dinheiro não compra. Tudo que ela tem, assim, acrescentado na minha vida e na minha família, né? Porque isso impacta todas as Sim. gerações que vêm depois aqui. Isso aí, o seu tempo com a Esther, né? Isso aí não tem preço, é a maior herança, né? A Esther, ela tem uma bebezinha de 2 anos, e o tempo com a Esther, isso aí é inegociável, né? É verdade. E é pensando nela, né? Então, se, por exemplo, essa for a sua objeção, né, Mariana? Eu te Isso. aconselho a quebrar essa objeção e seguir. Porque mais adiante, outros pacientes estarão diante de você e você vai se sentir confiante para quebrar as objeções deles também. E É, o retorno, né, Mário? O retorno, às vezes, com um paciente que você tiver de volta, já pagou, né, todo o isso. investimento que você fez. Tem um dia que a Ju me ligou, Mari, fechei o protocolo igual você me ensinou, do jeito do início, no meio, fim, tudo igual, fechou. Não tô acreditando. Falei, pode acreditar, potencial seu. Essa semana também, a Valesca, que entrou também, virou e falou assim, Mari, eu fechei outro e fechei outro. Eu não sei nem como que eu fiz. Falei, você tá colocando em prática. Você tá começando a absorver, porque existe um tempo, né, de aprendizado, um tempo de prática, de absorver e colocar aquilo ali, e depois isso fica de forma natural. Não é dom, né, Ju? É técnica. É É, para todo é mundo. técnico. E isso é possível para todo mundo, É para independente todo mundo. do seu jeito, da sua personalidade, das suas crenças. Se você tem um propósito de fazer bem ao próximo, vai dar É, a certo. pessoa já entrou para odontologia, com certeza, ela já é uma pessoa maravilhosa, né? Ela É, já tem essa e uma intenção. coisa, Mari, que eu acho que eu nunca te falei. Eu várias vezes, ao longo desses 16 anos, já pensei em engavetar o meu diploma. Várias vezes já pensei. Mas aí, quando eu falo disso, eu também até me emociono, porque quando eu lembro disso, eu penso assim, mas foi o meu pai que se esforçou debaixo do sol, trabalhou duro, para que eu fosse para uma universidade. Ele sonhou antes de mim com uma universidade, eu nem sabia o que era isso. Eu não posso jogar o sacrifício dele no lixo. Então, quando eu lembro disso, eu lembro que não, eu tenho que dar certo. Eu vou fazer dar certo. Vai É, dar certo. nosso legado aqui vai ser dentistas avaliadores que se negaram ou dar errado. A gente não vai dar errado, a gente vai dar certo. Não, jamais. Vou aproveitar que você falou, Ju. Esse primeiro bônus aqui, que é a nossa comunidade VIP lá, não é muito legal quando a gente tem um caso clínico lá desafiador, que a gente troca ideia com todo mundo, não é só eu, as meninas também, né? Todo mundo tem É uma opinião. é muito enriquecedor. E hoje mesmo eu estava com um paciente diante de mim e veio assim um insight na hora. Eu falei assim para ele: Você sabia que quando você está se consultando aqui comigo, na verdade você está vendo uma dentista diante de você, mas existem umas 100 dentistas aqui atrás de mim e você não está vendo? Você sabia que eu faço parte de uma comunidade de profissionais que estão focados em resolver o seu problema? Então, vir para uma consulta comigo é muito mais do que uma simples consulta. Na verdade, você está consultando com uma galera de peso. O insight que veio, eu falei, cara, é isso. É isso, não sou eu. Agora somos nós, né? Isso, somos nós todos, né? E vamos junto, vamos junto. Isso aí, já, nossa, Ju, muito feliz, viu? Gratidão aí pelo depoimento. Coloquei a Ju lá no vídeo, ela me dá um depoimento desse ao vivo. Eu tô super emocionada aqui. É Muito obrigada. gratidão a você, Mari. Ah, Obrigada. muito obrigada, viu? E aí, gente, nós com muita gratidão, mais alegria ainda. Eu quero ver, sabe? O arrependimento de quem não entrar, tá? Porque o sucesso de quem entrar eu já vou ver. Mas o arrependimento de quem entrar eu vou ver. Demorou, olha, podia estar lá na frente. Depois entra também, mas eu vou te falar que se você não entrar, você vai estar perdendo tempo, né? E aí, o segundo bônus aqui que a gente tem, né? Que as aulas vão ser entregues assim, tá? Igual a gente tá aqui, ó, ao vivo. Eu gosto assim. E aí, no final da aula, a gente vai abrir para tirar dúvidas. Eu vou botar os slides, vou explicar tudo, e no final vocês vão anotando. No final da aula, a gente tira dúvidas, tá? E aí, cada um com a sua dúvida. Se precisar, a gente vai até no pessoal, tá? Para não estender muito para a turma toda, porque eu quero realmente que você dê certo, eu quero realmente pegar na sua mão, eu quero realmente gerar valor na sua vida e resultado. Eu quero que você tenha tempo com a sua família, eu quero que você tenha dinheiro no bolso, eu quero que seus pacientes sejam seus amigos, felizes por tratar com você, tá? Então, eu vou entregar essas aulas ao vivo, assim, ó, o meu tempo, tô dividindo a herança do meu filho, porque a minha maior herança, eu falo com a Ju, é o tempo que eu tenho com a minha família. Então, isso sim é dinheiro para mim, isso aí é valor, o tempo que eu tenho, e eu vou dividir esse tempo da minha família com vocês, entregando a aula ao vivo e tirando dúvida de cada um, tá? Então, isso é um bônus, porque a próxima turma vai ficar a aula gravada, e aí a pessoa vai ver a aula gravada, e aí vai ter um dia, tira dúvida lá, mas o esquema é outro. É essa turma, que eu chamo essa turma de case de sucesso, ou seja, de pessoas que deram certo, que vai ser essa caminhada que a gente vai fazer junto, tá? Então eu preciso entender cada um, eu preciso pegar na mão, mas a próxima turma, entende que eu não vou ter condição de atender todo mundo? Então, só vem crescendo. Então, eu não vou ter condição de atender todo mundo. Então, essa turma é para isso. Para a gente pegar na mão do outro e junto essa comunidade aí que a Ju falou é maravilhosa. E vamos que vamos. Então, as aulas ao vivo, ao vivo é ótimo, com tira dúvidas no final. Outra coisa, gente, planilha de precificação. Planilha de precificação. Alguém aí tem planilha de precificação?
Isso é um produto que é vendido no mercado. Isso é um produto que você tem que comprar aí. Você vê até alguns profissionais vendendo na internet, ou você tem que contratar alguém que faz Excel para fazer essa planilha para você. Só que eu entendo que seria até desonesto da minha parte te prometer um resultado sem te dar uma planilha, sem sentar com você e te mostrar como que funciona, sabe? Então, dentro do programa, dentro aí do dentista avaliador, a gente tem a planilha de precificação lá para acesso, tá? E aí eu vou fazer uma aula ensinando como é que mexe na planilha. E se tiver dúvidas, a gente vai tirar dúvidas como é que mexe, que a gente precisa trabalhar com o preço certo, nada de copiar preço de coleguinha. E isso se você... Eu fiz uma pesquisa baixa, tá? Uma pesquisa baixa aqui que é uma média de R$ 300 para pegar uma planilha dessa daí. Planilha bem feita. Tem planilha até de 30 conto, né? Mas planilha bem feita na faixa de R$ 300, tá? Que aqui isso não vai ser cobrado, tá? Script de secretária, script para objeções de secretária. Isso serve até para você, porque às vezes você mesmo é sua secretária ainda, né? E às vezes você já vai treinando ali quebrar as objeções, porque quando esse paciente chega, que ele já veio ali todo já trabalhado, é muito mais fácil você converter, entende? Você não precisa converter ele 100% lá no mocho. Ele já vai vir convertido desde o Instagram, desde o WhatsApp, e aí ele vai chegar convertido. Então, é importante sim a gente ter aqui, ó, um script de conteúdos aí de quebra de objeção, que aí gira em torno no mercado também de R$ 99. Isso aqui é um bônus, tá? Cada um tem uma forma de comunicação, você pode adaptar para sua forma, mas é muito valioso isso aqui. Também tem players que só vivem de vender isso daqui. Eu estou cedendo também. Eu não vendo esse produto aqui separado, eu vendo resultado, tá? Aí a gente vai ter também aulas especiais. Gente, isso daqui, só isso daqui já paga, tá? Só isso aqui já paga. Aula especial aqui, ó. Tráfego pago com o meu gestor especialista. Gente, com o caminho que já deu certo. Com o caminho certo. Você vai aprender como atrair ali do seu consultório o paciente certo, com investimento baixo, com investimento certo, rapidamente. Estratégia certa. Ah, Mariana, mas eu não tenho habilidade para isso, não. Eu não gosto disso, eu não sei. Eu pedi muito dinheiro, tá? Por não saber. E eu paguei caro em curso para saber. Para entender que essa forma aqui que o meu gestor faz para mim é a forma certa. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo a caixa preta para vocês. Estou abrindo a caixa preta. O Leone fez uma aula, passo a passo, de todas as estratégias que eu faço para minha clínica, para vocês fazerem na sua. Então, se você não quer, por exemplo, aprender como é que faz você mesmo fazer o tráfego pago ali, passo a passo, você vai entender sobre o tráfego pago. E quando o seu gestor que você pagar, porque às vezes você já tem uma condição aí para pagar alguém para fazer o tráfego pago para você, saber se ele está fazendo certo. Saber se você não está jogando dinheiro fora, né? Você vai fazer perguntas que ele vai entender que você entende. Ele vai, né? E aí eu tenho essa aula toda lá na plataforma, gravada, passo a passo, incrível. Leone é detalhista e pessoa maravilhosa que também pode fazer um tira dúvidas pra gente também, caso aconteça, tá bom? Uma pessoa que tá aqui para fazer dar certo junto com a gente. Tenho também mais um bônus. Gente, aqui no tráfego já tá pago. Os outros é brinde, né? São brinde, né? Uma consultoria de marketing digital para consultores. Também, a agência de marketing que faz para mim é o César Romero, famoso. Hoje, para você ter uma noção, ele está lá em Portugal. Ele fez uma aula maravilhosa e deixou gravada para vocês. Para vocês. Tá lá, conteúdo riquíssimo, tá? Para vocês entenderem aí sobre Google Ads, como aparecer aí, ó, no Google, avaliações do Google, como você atrair paciente, porque é uma forma também, não é só tráfego pago. Tráfego pago você aparece lá, ó, no patrocinado, quando alguém tá subindo, né, passeando lá na internet, você apareceu lá como publicidade, como patrocinado. Já no Google, você aparece quando alguém procura. Melhor dentista de Visconde do Rio Branco. E aí aparece lá, estratégias, tá? Para você estar ali, ó, na linha de frente do Google, tá bom? Isso aqui é maravilhoso, essa aula também é maravilhosa. Aqui também já paga tudo. Isso aqui, gente, isso aqui tá maravilhoso. Quem não entrar, vou te falar, viu? Quem não entrar vai estar perdendo, deixando de ganhar, na verdade. É a mesma coisa que tá jogando dinheiro para cima. E uma aula, gente, essa aula aqui, eu tô segurando ela da primeira turma para agora. Porque a Poliana é a minha consultora de imagem. Ela transformou o meu Instagram, ela transformou a minha imagem. E ela é muito maravilhosa. Poliana Bellari, ela tem um curso também, que o curso dela é 997 e ela vai dar uma aula pra gente ao vivo, assim, ó, igual a gente tá, e vai deixar gravado também, sobre posicionamento e autoridade ali no Instagram. Posicionamento magnífico. Então, ela vai estar com a gente também, tá? No método aí, a gente vai poder melhorar, tá? Poder ver coisas que a gente precisa melhorar e que a gente não percebe, sabe? A gente não olha com os mesmos olhos. E, na verdade, a gente não tem que saber. A gente tem que querer saber. E a gente tem que procurar pessoas que nos ensinem a ser melhor todos os dias, tá? E é isso que eu falo aqui também, sabe? Quando eu passei dificuldades na vida, eu só cheguei até aqui porque eu estive com pessoas que já tinham passado e me ajudaram. Eu tenho mentores.
Eu tenho mentores que eu tenho certeza que algum dia eu poderia até chegar sozinha, mas assim, é muito mais fácil quando você tem um mentor, sabe? Eu falo com a Ju, né, Ju? Tem coisas, metade das coisas que você pensa tá só na sua cabeça. Então você precisa de um mentor para te lembrar, às vezes, de coisas simples. E aí você quer ir longe, você tem que ter alguém com você. E se você não tiver alguém com você que já chegou lá, você pode até chegar, mas vai ser mais demorado. E você vai ver todo mundo que entrou, você vai ver todo mundo que entrou indo e você ficando para trás, com raiva, porque você não entrou antes, né? Então, assim, isso é muito bacana. Então, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, gente, simplesmente por apenas 12 de 196. R$ 196 por mês. Sabe o que é isso, gente? Uma limpeza baratinha. Que vocês não vão vender limpeza baratinha, não, tá? No mínimo 250. Uma limpeza a mais que eu ensinar para vocês, as técnicas de uma limpeza, uma profilaxia completa, uma técnica de vender limpeza, profilaxia completa. Uma técnica. Vocês vão vender essa limpeza a mais e vai pagar o curso. Vamos supor que vocês paguem à vista aqui, ó, 1.958. Um tratamento que vocês fecharem a mais aqui por segurança, porque aprendeu alguma coisa comigo, vocês também já pagaram o curso. E como a Ju falou, muito mais que isso são as coisas intangíveis, são as coisas que a gente não consegue medir com dinheiro. A amizade, parceria, apoio, sabe? É uma comunidade. A gente vai começar aqui um movimento de pessoas que se negaram a dar errado, a gente se negar a dar errado, avaliadores que a assinatura vai ter peso. Nós não vamos ser desprezados por ser avaliadores, por ser vendedores, porque a gente vai realmente gerar resultado. E quem vai gerar o nosso valor são os nossos pacientes. Não é quem está falando da gente, não, tá? Então, ó, recapitulando aqui para vocês, ó, o método, né, aplicado aí, o método Sorrir todo, todos os passos aí do método aplicado, a comunidade VIP, a aula tira dúvida, né, ao vivo, todas essas aulas, gente, o método, ele dura mais ou menos 3 meses. A gente estende, porque se acontecer alguma coisa, eu não vou deixar de dar conteúdo. Mas as aulas são entregues geralmente aos sábados, tá? Pela manhã, de 15 em 15 dias. Mas o conteúdo é entregue. Fora as pessoas que vão dando aula extra. Eu tenho aula aí de IA, eu tenho aulas extras aí, que são parceiros que vêm aí para acrescentar com a gente. Porque quando a gente está nessa comunidade, tudo que vier para acrescentar, a gente vai acrescentando nas nossas aulas, tá? Planilha de precificação, script de secretária, aula especial de tráfego pago, maravilhosa, perfeita, que mudou a minha história. Achei a fatia do queijo maior, tá? Eu achei a fatia do queijo maior, mas eu sei converter ela. Vocês também têm que aprender, né? Vocês não estão convertendo nem a que está chegando, né? Vão aprender a converter a que está chegando e vão puxar essa fatia do queijo grandona aqui para nós também. Se você não puxar, o concorrente vai puxar. Consultoria de marketing digital também, que vai ter lá dentro também, essa aula top lá. As gravações ao vivo, fica tudo gravado, você pode rever, você pode ver, rever, pode ver, rever. E 1 ano de acesso do método. É só cair para dentro. Quanto que você precisará investir? Só na sua coragem. E eu vou contar para vocês. Teve gente aqui com menos coragem, com menos tempo, né? Com menos condição financeira que vocês que estão aqui, que conseguiu entrar e que já estão tendo resultado. E você não pode ficar preso no medo. R$ 196 por mês, tá? Mas, só mais um detalhe. Eu ainda tenho aqui, ó, garantia condicional. A gente tem por lei, né, quando a gente compra um produto online, 7 dias de garantia. Mas como eu confio no meu produto, como eu sei o que eu estou fazendo, né, e a gente está verificando essa metodologia, e a gente faz questão que dê certo, eu garanto aqui, ó, 60 dias. Garantia de 60 dias. Se em 60 dias você achar que não fez sentido, a gente ainda vai ser amigo, né? E você vai falar comigo, ó, não fez sentido para mim. Se você tiver aplicado, feito tudo que você tinha que fazer e não deu certo, aí eu te devolvo seu dinheiro todinho de volta, sem juros, sem nada, todinho, reembolso de 100%, né? Então, assim, a garantia seria de 7 dias. Eu estou estendendo para 60, porque eu tenho certeza que o resultado vem, tá? Então, esse método, a gente vai ficar por 3 meses. Mas você vai ver que com 60 dias, o resultado já está acontecendo. Menos que isso, mas 60 dias o resultado já está na mão. Espero que eu tenha conseguido aí transparecer a verdade e a minha intenção de ajudar mesmo. E o dinheiro é consequência, tá? Isso daí é o mínimo. É o mínimo que eu posso fazer por tudo que Deus já fez na minha vida, por tudo que Deus faz na minha vida, é dividir com vocês o meu conhecimento. E quando eu falo Deus, tá, gente? Vocês não é sobre uma religião, é sobre uma fé, né? Porque a gente entende que existem várias religiões, é sobre fé. E que se vocês sentirem no coração de vocês que é o momento, tudo bem. Se não for o momento, tudo bem. Que eu quero que vocês continuem me seguindo no Instagram e vendo o propósito, que é de ajudar, de melhorar, tá? Mas eu tenho certeza que se vocês vão vir junto comigo e que vão crescer junto com a nossa comunidade aí, vai estar aí, igual a Juliana falando, que não vai, os seus pacientes não vão ser atendidos por você,
vai ser atendido por mais. Fora o conteúdo que a gente fala diariamente no WhatsApp, assim, dicas incríveis, insights incríveis que a gente vai trocando, tá? Então é muita coisa boa mesmo, sabe? Muita coisa boa que não é ensinada na faculdade. Para quem foca em atendimento especializado com consultório próprio, daria para tirar proveito sem ser. Sim, dá muito. Sua especialidade é o quê? Endo, delivery? Assim, vendas é para tudo. É para tudo. Endo, eu sou endo. Eu sou especialista em endo. Já fiz delivery. O Caio que fez depoimento, faz delivery. Então, assim, a gente tem resultados incríveis com endo. E endo é a melhor especialidade que tem para ser um avaliador. A gente sabe mesmo avaliar uma dor, né? A gente sabe tirar uma dor, a gente sabe um diagnóstico bem feito, a gente sabe os limites endo, implante. É a melhor especialidade para ser avaliador. E tem estratégias, tem documentos, tem formas de pagamento, formas de trabalhar com os parceiros. Então, assim, a gente faz um conteúdo para você bem direcionado, assim. A gente tira suas dúvidas bem direcionadas quando acontecer, tá bom, Amanda? Eu amo endo, tá? A gente é quase que... eu falo que a endo é o cachorro caramelo da odontologia. Todo mundo ama. Todo mundo precisa, né? Mas é isso aí. Então é isso, gente. Gratidão, tá? Até uma próxima. Continua me seguindo lá no Instagram. Quem ficou com dúvida ainda, pode, pode chamar no direct, pode chamar os especialistas, tá? Se tiver alguma dúvida e não quiser falar aqui, pode chamar que a gente consegue bater um papo, tá bom? Um beijo grande, boa noite para todos e gratidão, viu? Até a próxima.